poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém. Levante a mão para o céu, por gentileza, e diga: Senhor Jesus, eu estou em culto de vitória, eu estou em culto de milagres. Que a tua palavra gere em mim milagres, que a minha fé toque no sobrenatural e eu possa voltar para casa te glorificando pelos benefícios que o Senhor fez e faz. Amém. Pode se assentar, irmãos. Queridos, eu escolhi esse texto sagrado, muito conhecido, muito ministrado. Todos aqueles que são amantes das Sagradas Escrituras já pararam para meditar em algum momento no capítulo 18 do profeta Jeremias. Aqueles que têm o costume de participar dos cultos de ensino, aqueles que têm o costume de devocionalmente estar lendo a Bíblia, já se depararam com esse texto sagrado que é tão conhecido. Jeremias, dentre todos os profetas, para mim é o profeta mais admirável em todo o contexto antes do cativeiro, porque ele foi a última tentativa de Deus para convencer o povo dos seus pecados através da palavra. É interessante que Jeremias foi levantado como última tentativa para ministrar a palavra e através da palavra convencer o povo a se arrepender. Haveria um tempo para esse arrependimento, mas houve um período em que Deus já estava ali utilizando-se de Jeremias para fazer com que o povo aceitasse o iminente cativeiro. Ou seja, houve um período que Deus estava usando a palavra na boca de Jeremias para dizer: se vocês se arrependerem, o cativeiro não acontece. Já houve um outro momento em que Deus estava dizendo, no capítulo 19, você já vai perceber isso. No capítulo 19 do profeta Jeremias, Deus manda Jeremias ir na casa do oleiro, comprar o vaso, chamar os anciões dos sacerdotes, chamar os anciões do povo, ir no meio da cidade e quebrar o vaso. E a determinação é essa: quebre o vaso à vista de todos que foram contigo, e você dirá que assim como este vaso foi quebrado e não se refará mais, assim será feito com Israel. Israel se tornará cacos no meio do mundo, serão espalhados sobre a face da terra. E isso aconteceu. Uma parte foi para a Mesopotâmia, outra parte foi para a Síria, outra parte foi para Suzã. Os irmãos conhecem a história. Só que Deus deu graça aos cacos. Deus deu graça ao caco que estava na casa de Naamã, porque a Bíblia diz que aquela adolescente, em dado momento, olha para Naamã, um general leproso, e diz: se o Senhor estivesse diante do profeta, o Senhor não seria mais leproso. Deus deu graça ao caquinho chamado Daniel, que mesmo lançado na cova dos leões, manteve a sua fidelidade. E quando o rei chegou pela manhã, preocupado e atemorizado, sem saber se Daniel estava vivo, ele diz: Daniel, dar-se ao caso do Deus que você continuamente serve ter te livrado da cova desses terríveis leões? E Daniel grita de lá de baixo: vive, ó rei, para sempre, o Senhor enviou o seu anjo. Deus deu graça aos caquinhos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, porque mesmo sendo ameaçados de serem lançados numa fornalha ardente, eles propuseram no coração que não se prostrariam e não adorariam a outro Deus, e não se prostrariam diante da estátua de Nabucodonosor. E quando eles estavam ameaçando a eles, os três caquinhos disseram: nós servimos a um Deus que pode nos livrar da cova dos leões, mas ainda que Ele não nos livre, nem assim a adoraremos. Então houve esse momento em que Deus estava querendo convencer o povo pela palavra a se arrepender, e houve um momento em que Deus estava dizendo: olha,
não adianta mais. Agora vai ser necessário passar pelo processo do cativeiro. Vai ser necessário você compreender que este processo é inevitável. E esse processo tem um tempo. O tempo será de 70 anos. E depois desses 70 anos, eu vou cumprir aquilo que eu disse a Salomão. Quando Salomão entrega o templo ao Senhor, quando ele entrega aquela oferta que era do coração de Davi a Deus, a Bíblia diz que ele faz uma oração no capítulo 6 do livro de 2 Crônicas. Ele diz: Senhor, se porventura o teu povo pecar e cair diante do inimigo e for levado em cativeiro e se arrepender no cativeiro e fazer orações com as janelas viradas para a banda de Jerusalém, torna a trazer o teu povo para este lugar de adoração. Aí a Bíblia diz no capítulo de número 7, versículo de número 13, que Deus diz assim: e se eu cerrar os céus e não mandar chuva sobre a terra, se eu enviar o gafanhoto para destruir a lavoura? Não era o que Deus queria. Deus estava dizendo: eu tenho poder para fazer isso, eu tenho poder para cerrar os céus. Olhe para mim agora. Se Deus cerrar os céus para que não chova sobre a terra por 100 anos, a terra seca. Se Deus trancar o oxigênio agora, ninguém que está aqui consegue ficar em pé. Deus está dizendo: se eu cerrar, eu tenho o poder de cerrar os céus. Eu sou todo poderoso, eu sou transcendental, eu tenho todo o poder, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Mas não é que ele iria fazer isso, ele estava dizendo: eu tenho poder para fazer. Se eu cerrar os céus e não der chuva sobre a terra, se eu enviar o gafanhoto para destruir o que vocês construíram, mas não é o que ele quer fazer. E aí ele vai dizer: mas se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a promessa é que, não mexe muito não, por favor, a promessa é: os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos estarão abertos para a oração que for feita neste lugar. Neste texto que nós vamos apreciar, existem algumas lições na casa do oleiro, e eu quero que você compreenda essas lições, porque eu tenho uma palavra profética para ministrar antes de orar por sua vida. Dobre a sua atenção, por favor. Esse texto é muito simples de compreender. Jeremias é alguém que foi chamado por Deus e escolhido por Deus no ventre da sua mãe. É interessante que quando Jeremias foi escolhido, chamado e ungido, ele não tinha poder de escolha, ele não tinha poder para decidir, ele não tinha como dizer sim ou não. Ele foi ungido no ventre da sua mãe. Então, antes de ele ter sonhos, aspirações, desejos e poder de escolha, Deus ungiu ele, separou ele. E aí algumas pessoas passam a falar e pensar sobre livre-arbítrio. Eu tenho o costume de dizer que o chamado, o escolhido por Deus, não tem escolha. A escolha do chamado e do escolhido é aceitar a escolha que Deus fez para a vida dele. O arbítrio que essa pessoa pode ter é decidir em estar no centro da vontade de Deus e ponto final. Porque você pode até ir de encontro àquilo que Deus quer na sua vida, mas ninguém contendeu com Deus e teve vitória. Quando você para ver a biografia de Jonas, você vai ver Jonas dizendo para Deus não. E Deus está dizendo: tudo bem, você está me dizendo não, mas eu vou lhe convencer a dizer sim. E Deus convenceu Jonas a dizer sim, porque quando ele estava no ventre do peixe, no capítulo 2, a Bíblia diz que do inferno ele clamou e disse: Senhor. E Deus disse: ok, meu filho, eu me rendo à tua vontade, eu estou pronto a obedecer a tua voz. Então muitas pessoas às vezes querem fugir do que Deus quer para a sua vida, e eu quero lhe dizer: não há como fugir do Deus que vê tudo, que tem alcance em todo e qualquer lugar. Não há como fugir de Deus, porque não há esconderijo. O salmista, no Salmo de número 139, ele diz:
Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se eu preparar a minha cama no Senhor, até lá os teus olhos me contemplam. Oh, glória para Jesus. No capítulo de número 43, 13 de Isaías, Isaías, tomado por Deus, diz: antes que houvesse dia, eu sou. E quando quero operar, ninguém pode impedir. Em 32, 39 de Isaías, ele diz: porque sou Deus e Deus sozinho, que mato e que faço viver, que filho e que faço sarar, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Se ninguém pode escapar das mãos de Deus, é porque não existe lugar aonde você possa se esconder, não existe lugar aonde você possa se ocultar, não existe lugar aonde você possa correr, não existe cama que você possa estar debaixo que Deus não te encontre, não existe estado que você possa viajar, não existe país aonde você possa ir, não existe deserto que você possa atravessar, não existe mar fechado que você possa ir, que Deus não lhe encontre. Se Deus quiser lhe achar, Ele lhe acha. Quantos estão compreendendo essa palavra? Levante as duas mãos para o céu e dê um grito de glória ao nome de Jesus. A primeira lição que nós temos que aprender aqui no texto é uma lição muito simples, mas muito poderosa. Deus diz a Jeremias: desce à casa do oleiro. Deus está falando com Jeremias no início, dando a ele uma orientação. Deus está dando a ele uma geografia, Deus está dando a ele um endereço, mas Deus está começando a falar com ele em um ponto. Deus está dizendo para você: desce à casa do oleiro. Por que que Deus está falando com ele aqui e direcionando ele para cá, para somente aqui Deus falar com ele? Deus não poderia continuar falando com ele aqui, no lugar onde ele começou a falar? Desce à casa do oleiro. Deus poderia dizer: não, eu quero que você fique aqui porque eu vou falar com você. Deus disse: não, eu tenho um local específico para lhe falar algumas coisas específicas. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco dentro da nossa casa, e Deus fala, só que tem coisas específicas que você só ouve na casa do oleiro. Eu vou repetir para ver se você dá glória a Deus. Esse som vai me ajudar. Tem coisas que você só ouve, só escuta, só entende na casa do oleiro. Tem coisas que você só terá compreensão na casa do oleiro. Por quê? Porque a casa do oleiro não é sua. Diga para quem está do seu lado: a casa do oleiro não é sua casa. Não é sua casa. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Já estou caminhando para terminar. Olha para mim. Tem pessoas que na sua casa se vestem como quer se vestir, se porta como quer se portar, e na sua casa quem manda é você. Na minha casa quem manda sou eu. Quando eu fui enviado para Juazeiro da Bahia para fazer missões, e eu cheguei na casa pastoral, a casa era tão pequena, que eu tinha que me abaixar para passar em alguns cômodos, e eu resolvi fazer uma reforma. E no período da reforma eu peguei a geladeira e botei na sala. Eu tinha uma despensa pequena que eu derrubei a despensa para aumentar a cozinha, e eu fiz da cozinha o meu quarto, porque era a parte maior da casa, e eu transformei o meu quarto em uma cozinha. E alguém que conhecia a casa há muito tempo e chegou lá e disse: mas que absurdo, o senhor está com uma geladeira na sala, o senhor está mexendo aqui, a gente lutou para construir isso aqui, para o pastor fulano de tal estar e coisa e tal. Eu digo: licença aqui é minha casa, aqui é minha casa. Na minha casa, se eu quiser, eu boto a cama na sala e a cozinha no banheiro, porque é minha. É eu que tenho que me sentir bem na minha casa. Na minha casa mando eu. Na verdade manda a esposa, mas tudo bem. Você entendeu? É lá assim também, né? É assim lá também. Você pode se preparar. A oração aqui já foi feita, pode se preparar. Olha para mim. Olha para mim. Só que na casa de Deus, quem manda é Ele. Então, a casa do oleiro aqui é a representação da casa de Deus.
quando a gente chega na casa de Deus, a gente não manda nada, a gente senta e observa. Veja que Jeremias entra na casa e ele não manda nada, ele não fala nada, ele se senta e observa. E ele, observando, ele vê que o oleiro está envolvido com a sua obra sobre. Ele está envolvido com a sua obra sobre as rodas. A obra de quem? A obra de quem? O oleiro. A roda de quem? O oleiro. O vaso de quem? O oleiro. A casa de quem? O oleiro. E você é de quem? Então, fique quietinho aí. Porque existem momentos que você tem tudo para falar, motivos para falar, desejo de falar, e Deus está dizendo para você: fique calado, que você está na minha casa e eu só quero que você observe. Ah, não, mas eu tenho conteúdo, eu tenho experiência, eu tenho. Você tem o que mesmo? Diante de um Deus que para e mede a terra com um pau, que tem as nuvens do céu como escabelo nos seus pés, que se assenta no globo terra e se inclina para ver a terra, e os homens são como gafanhotos adiante dele, que tem na concha das suas mãos os 7 mares, que pega as estrelas do céu e coloca como cortina da sua moradia, que chama os raios à sua presença, e ele chega dizendo: eis-me aqui, que pesa os mundos no dedo com balança de precisão, que corta o laço, quebra a lança, queima carros no fogo. Olha para Jesus, você tem o que ver? Quem é você? Quem é o pó ou quem é o barro para contender com o oleiro? Então a gente chega na casa do oleiro e a gente fica quietinho, em silêncio, com temor e tremor, com o coração aquebrantado, esperando o que ele tem para nos comunicar. O que eu vou dizer aqui é a segunda missão e é muito importante. Grave isso. Às vezes o que Deus vai falar com você é respaldo daquilo que você já entendeu no observado do ambiente. Jeremias estava olhando o vaso. Ele viu que o vaso quebrou-se na mão do oleiro, que o oleiro tornou a fazer. A voz de Deus, quando fala com Jeremias, fala exatamente sobre aquilo que ele observou. Aí tem gente que entra na igreja e aí fica está observando se alguém curtiu aquela foto feia que você postou. Errou o filtro e botou aquela espinha gigantesca. Tem gente que nem com filtro melhora. Olha para mim aqui. Eu lhe garanto que nada externo da casa do oleiro edificará a sua alma, preservará o seu presente e garantirá o seu futuro. Mas tudo que está acontecendo aqui trará benefícios eternos para você. A minha mãe ensinava a gente que quando a gente chegava no culto, a gente tinha que saber quais eram os hinos da harpa que eram cantados, aonde foi que o pastor fez a leitura oficial. Quem tivesse oportunidade, a gente tinha que anotar. Por quê? Porque a gente fazia um tipo de mapa. Como era o mapa? O pastor fez a leitura, então os hinos da harpa. Aí a gente ia vendo se havendo testificação. Alguém se lembra dessa palavra aqui? Testificação? Deixa eu ver aqui se alguém é da minha época. Alguém já teve a experiência de estar em casa, meditando em uma palavra, lendo um texto bíblico, e quando chegou na igreja, o pastor leu o mesmo texto? Hoje, pois na minha época o nome disso era testificação. Deus está falando, Deus está querendo falar, Deus está... Aí a gente ia matando. Quem tinha uma oportunidade, a gente entendendo que Jesus começava a falar, era no primeiro
momento do culto, na primeira oração, nos hinos da harpa, na leitura, na oportunidade, quando chegava a mensagem, era somente a cereja do bolo. Olha para mim, quando você chegar na igreja, dobra o teu joelho e vai orar. Quando se assentar, passa a observar o que é que o oleiro quer fazer na casa. Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem mais está sentindo esta presença? Levante as duas mãos para o céu e dá um grito de glória mais alto dessa manhã, dessa tarde. Mais uma lição, olhe para mim, olhe para mim. Diga comigo: a obra é do oleiro. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A gente não manda nada, pastor não manda nada, convenção não manda nada. A gente às vezes acha que manda, mas não manda. A gente é orientado. Preste atenção, a igreja jamais deve se tornar uma democracia. A igreja jamais deve se tornar uma república. A igreja jamais será uma associação. A igreja jamais será uma monarquia. A igreja é regida por uma teocracia. É Deus regendo através dos homens. Deus fala, inspira, dá visão, bota um sentimento que o pastor às vezes não entende. Eu me lembro quando esta igreja estava para ser construída. Eu preguei aqui quando não tinha telhado, e o pastor Mazinho aqui construindo uma igreja gigantesca, e as pessoas diziam: mas para que uma igreja desse tamanho? É por causa disso aqui, ó. Quem olhava para ele lá atrás não entendia a visão. Quem está olhando hoje entende qual é a visão. Naquele dia eu me lembro que eu fiz uma oração e disse: Senhor, levanta mantenedores. Naquele dia as sapatas desta casa foram entregues, as soleiras foram entregues, grande parte do mármore daqui foi entregue. Eu me lembro disso. Mas por quê? Porque a igreja compreendeu a visão que Deus entregou ao seu servo. Preste atenção, irmão. Tem coisa que você não vai gostar, mas obedecer não está correlacionado a gostar. Não tem nada a ver com o seu gosto, tem a ver com a vontade de Deus, com a orientação de Deus. Deixa eu falar para você. Se Deus mandasse no seu zap agora toda a receita da vitória, umas 3 senhas para você acessar umas contas que Deus abriu para você nas Ilhas Caimã, aparecesse uns Pix na sua conta aí agora, cada um de 10 mil reais, você se alegrava ou não se alegrava? Fala a verdade. Eu me alegrava. Só que não é assim que funciona. Não é assim. Funciona assim. A gente está no deserto, aí Deus diz assim: fede a rocha. Mas como é, senhor? O povo quer água, não é pedra. Não, é porque você não sabe o que está atrás da rocha. É que eu tenho um lençol freático que está exatamente aqui. Josué, você vai fazer o seguinte: eu vou lhe dar uma estratégia para vencer. Qual é a estratégia? Você vai rodear aquilo que você quer conquistar. Pense aí, irmão. Você está rodeando uma cidade praticamente intransponível no mundo antigo, e o povo de lá de cima olhando, dizendo: cambada de maluco, de doido. E tem mais, tinha que rodear. Vai chegar o seu momento de dar seu grito, mas enquanto Deus não te der ordem para falar, Deus chega para Josafá e diz: Josafá, você quer vencer a batalha? Eu pelejarei por você. Agora baixa as armas.
Como é, Senhor? Baixe as armas. Senhor, são 3 exércitos. Mas se você não baixar suas armas, eu não usarei as minhas. Bota a mão no ombro de quem está do seu lado aí e diga para ele: aqui Deus fala com os homens, e os obedientes e sábios obedecem à voz de Deus, e vem o resultado. Levante a mão para o céu, tem resultado de vitória chegando. Quem crê que resultados de vitória estão sendo ministrados agora, por favor, por alguns instantes, abre a boca e dá glória a Deus. Eu vou me calar para ver você adorar. Eu vou me calar para ver você adorar. E tem mais, não adianta usar força aonde Deus quer usar estratégia. Não adianta a força do teu braço, do teu intelecto, das tuas boas relações. Não adianta, teu bom nome não adianta. Tem coisas que Deus quer fazer e Ele quer lhe dar estratégia. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado no passado. Olha para mim. Josafá vem com o filho de Acabe, Jorão, para conversar com Eliseu. Estão em uma batalha, faltou água. Aí, quando Jorão se apresenta para falar, Eliseu olha e diz: o que é que você vai fazer aqui? Você não foi procurar os profetas de seu pai e de sua mãe, seu desviado? Desviado sou eu que estou falando, viu? Mas a outra parte foi ele mesmo que falou. É que eu falaria desviado. Diga amém. É que eu tenho personalidade. Você não foi procurar os profetas de seu pai e de sua mãe? Daqui a pouco Josafá aparece assim, como se dissesse: deixa eu tentar dar uma ajuda. Aí ele vê Josafá. Aí ele diz: lhe digo que não lhe receberia, se não fosse por causa de Josafá. Dá uma olhada para quem está do seu lado aí, diga para ele: ande com quem é mais crente do que você. Ande com quem é mais crente do que você. Porque a vitória pode chegar porque alguém que é mais crente do que você tem cena no céu. Se não fosse por Josafá, não lhe receberia e nem lhe veria. Mas por causa de Josafá, eu vou lhe receber. É o que você quer? É que está faltando água na batalha, né? Não gostei de sentir você aqui na minha casa, não. O ambiente ficou pesado. Eu preciso de um culto. Irmão, não adianta. Você pode estar em qualquer ambiente. Se você quer um milagre, se o ambiente ficou pesado, faça um culto ao Senhor. E quando eu digo um culto ao Senhor, você não precisa de uma multidão, só precisa do seu coração, sua alma, sua sinceridade e a convicção de que Deus está lhe ouvindo. A Bíblia diz que Josafá mandou chamar um tangedor. Tangedor ali é arpista. E chamem um tangedor. Aí chamaram o tangedor. Josafá, Eliseu, toca aí, meu filho, um hino. Aqueles que mexem com a alma. Toca aí para ver se Jesus fala comigo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pegue as suas mãos, você e diga isso. Quão grande